Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre direito tributário e por que os tributos tornam esse país ainda mais injusto e mais desigual. E também por que você tem que pagar mais imposto de renda. Eu sei que parece loucura o que eu estou dizendo. 33% de toda a riqueza do Brasil, do PIB do país, é destinado a impostos. Isso parece muito, mas se a gente comparar com a média da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem entre seus participantes a França, a Inglaterra, Estados Unidos e o Brasil é um dos países observados, a gente vai ver que o Brasil está dentro da média de cobrança de tributos da OCDE. O Brasil, na verdade, está em 23º entre os países que cobram mais tributos dos 33 países analisados. O grande problema do Brasil é a falta de retorno desses impostos. A gente paga muito imposto, mas não vê o retorno em serviços públicos de qualidade. Isso aí todo mundo sabe. Mas existe algo por trás dos impostos da tributação no Brasil que muita gente não presta atenção, que é como os tributos no Brasil aumentam a desigualdade social e não o contrário. Antes de falar um pouco sobre o tema, eu preciso falar um pouquinho sobre introdução a direito tributário e explicar para vocês o conceito de dois tributos. Vai ser bem rápido. O primeiro é o tributo direto. O tributo direto ele incide sobre sua riqueza, sobre seus bens, ou sobre uma herança que você recebeu. Por exemplo, o IPTU, que cobra em cima do valor de sua casa, o IPVA em cima do valor do seu automóvel, o seu imposto de renda em cima do seu salário e o ITCMD, que é o imposto sobre a herança, todos eles estão de acordo com a renda que você tem. Quanto mais rico você for, quanto mais caro for o carro que você comprar, maior vai ser o imposto. Uma pessoa que tem um imóvel barato ou a pessoa que não tem carro, por exemplo, ela não vai pagar, obviamente, IPVA, não vai pagar IPTU, ou vai pagar um IPTU muito mais barato do que uma pessoa que mora numa cobertura no bairro nobre. Já o imposto indireto, ele funciona de uma forma diferente. Ele incide, ele cai em cima das empresas, das indústrias, no processo de formação da mercadoria, do bem. Quem paga esse tipo de tributo é o produtor, o industrial, o agricultor, o comerciante. Só que no final das contas, quem paga isso mesmo é a gente. Todos esses impostos, todos esses tributos que são pagos indiretamente pelo cidadão, eles estão inseridos no valor final do produto. Alguns exemplos desse tipo de imposto são são o ICMS, o IPI, o ISS, impostos cobrados no processo de fabricação dos produtos. Mas quais são as outras diferenças entre esses tributos e o que eles geram na nossa sociedade? Pois bem, como eu falei, os tributos indiretos que incidem sobre o produto e a gente paga indiretamente, porque quem paga diretamente é o produtor, mas o valor está inserido no preço final do produto, ele é igual para todo mundo, porque se você vai comprar 1 quilo de feijão, não importa o quanto você receba, não importa qual sua riqueza, você vai pagar o mesmo valor de ICMS por aquele quilo de feijão que qualquer outra pessoa do país. É claro que vão haver variações por estado, já que o ICMS é um imposto estadual, mas isso não vem ao caso. O fato é o seguinte: se uma pessoa muito rica vai no mesmo supermercado que você e ela compra o mesmo quilo de feijão que você, ela paga o mesmo imposto que você por aquele feijão. Já o tributo direto não. O tributo direto, como a gente já viu, ele incide sobre a riqueza da pessoa. Quanto mais rica é a pessoa, maior o pagamento de tributos que essa pessoa faz. Mas por que eu estou falando de tudo isso? A questão é a seguinte: os países da OCDE, da organização já citada, principalmente os países mais ricos da OCDE, eles cobram de forma equilibrada tributos diretos e tributos indiretos. Geralmente, os países eles cobram meio a meio cada forma de tributo. Tributos sobre produtos e tributos sobre riquezas. O Brasil, entre os 33 países da OCDE, é o segundo que mais arrecada sobre tributos indiretos, sobre tributos sobre o produto, e o último que arrecada sobre a renda, sobre a riqueza. Ou seja, no Brasil, o governo ele arrecada principalmente através de tributos indiretos, sobre o comércio, sobre a industrialização. Isso tem várias consequências. Primeiro, desestimula consideravelmente o mercado interno. Todos os produtos ficam muito caros, por isso que a gente sente muito a tributação nas mercadorias. E segundo, estimula a desigualdade social do país. Sim, porque os impostos, a tributação, ela não serve só para
arrecadar para prestar serviço. O princípio da arrecadação não é só esse, é também redistribuir renda. O imposto de renda tem essa utilidade, as alíquotas do imposto de renda têm essa utilidade, ou seja, cobrar mais das pessoas que têm mais e menos ou quase nada das pessoas que têm menos. Quando você faz como o Brasil, que arrecada fundamentalmente com impostos e tributos indiretos, você faz com que as pessoas mais pobres paguem mais do que as pessoas mais ricas. Isso tudo falando em termos proporcionais. E existem dados que comprovam isso. Existe um estudo recente da Oxfam sobre a desigualdade no Brasil e a capacidade de diminuir essa desigualdade através de tributos, muito legal, que eu vou deixar o link aqui nesse vídeo. Ele demonstra como os impostos indiretos eles cobram mais dos mais pobres. Por exemplo, em um mês, uma pessoa mais pobre, ela paga 80% dos seus impostos em impostos indiretos, em tributos indiretos. Enquanto a pessoa mais rica, ela paga 50% dos seus impostos e tributos em impostos indiretos. Ou seja, para o mais pobre, a tributação indireta, o ICMS, que vem lá no preço, vem na nota fiscal, ele é muito mais pesado. Ele exige muito mais de sua renda. E essa aqui é uma questão boa para se analisar. Há necessidade de uma reforma tributária, isso é urgente. Não só desse governo, mas do governo anterior e do governo antes desse. Mas nunca se houve a iniciativa de nenhum dos partidos forte mesmo para tentar encampar essa reforma no parlamento ou através do poder executivo. Isso se dá porque ainda há muito interesse, principalmente das classes mais altas, em torno da não tributação desses impostos proporcionais, da tributação direta. Aumentar alíquotas sobre super ricos, imposto sobre grandes fortunas, que está na Constituição, mas nunca foi aplicado, são só alguns exemplos dessa injustiça fiscal, que é como a gente chama, dessa injustiça fiscal. Existe, por exemplo, o problema que é uma pessoa que ganha algo em torno de R$ 5.500 por mês, paga a mesma alíquota no imposto de renda que uma pessoa que ganha 100 mil por mês. A gente ainda tem um problema da falta de tributação dos lucros dos grandes empresários. Os lucros dos grandes empresários, das ações dos grandes empresários, elas não são cobradas, elas são isentas no Brasil, enquanto a maioria dos países do mundo, principalmente os países desenvolvidos, cobram esse tipo de imposto. Eu vou deixar o link aqui para todos esses dados. A reforma tributária é um assunto muito interessante que eu vou abordar de novo aqui no canal, porque eu trabalho com isso, eu me formei focando em direito tributário. E essa é uma pauta importante no Brasil para a gente diminuir a desigualdade e propor um país, independentemente de estado maior ou menor, de propor um país mais igualitário. Chegamos ao fim de mais um vídeo no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não curtiu ainda a nossa página no Facebook, curte, compartilha nossos vídeos, isso é muito importante. Vai ter vídeo toda semana, se Deus quiser. Também é bom informar aqui que os vídeos saem primeiro no YouTube e depois é que saem no Facebook, a gente compartilha por lá. Acompanhe nossa página, a gente também compartilha notícias de vez em quando, compartilha alguns bastidores aqui da gravação. E valeu por assistir até o final.